porque nós estamos falando aqui sobre cidadania e a gente vai estudar a partir do conhecimento que a gente já tem sobre cidadania e vamos utilizar aí a musiquinha, né, da turminha do tio Marcelo para a gente poder fazer aqui essa análise, né? Então aqui a gente está falando sobre cidadania e ele fala a respeito de direito, né? E ele fala a respeito de deveres. Primeiro ele começa falando sobre os seus direitos. Vocês entenderam quais são os direitos que vocês têm como crianças? Sim. Quais são os direitos que vocês têm como crianças? Que ele falou aí na musiquinha. Vida, saúde, alimentação, saúde, educação, respeito. A alimentação, eu gosto de alimentação, hein? Alimentação é muito bom. Ó, você também tem direito à família, né? Você tem direito à educação. Como é? Eu tinha criança tem respeito. Criança tem direito de respeito? Sim. Sim. Criança tem direito a ter respeito, sim. A criança precisa ter respeito, né? Então, ó, aqui a gente viu que ser um cidadão é você ter direitos, mas você também tem que cumprir os seus deveres, tá? Então, você também, além de ter direitos, você também vai ter aqui, ó, os seus deveres. Mas aqui você também tem outros direitos. Por que que você tem que respeitar direitos e deveres? Para que você possa viver bem junto com todo mundo, né? Você tem que ter direito à vida e dar esse direito às pessoas também, né? Direito à igualdade, direito à liberdade, né? Direito de você viver algo bom, né? De passar coisas boas para as pessoas, né? Tudo isso perante a lei, certo? Mas toda criança também tem os seus deveres também, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os seus direitos, né? Mas não é só direitos, a gente está na página 14. Não é só direitos que você também tem deveres, né? E aqui ele vai falar a respeito dos seus deveres, né? Quais são os deveres que você tem? Você deve respeitar seu pai e sua mãe, certo? Você tem que respeitar seu pai e sua mãe. De que maneira você faz isso? Quando você não responde eles, quando você não fala mal deles para as pessoas, né? Porque às vezes a gente fica falando mal dos nossos pais para as pessoas. Isso não é legal, tá? Às vezes você deixa de estudar, né? Deixa de fazer uma atividade de casa. Isso é desrespeito ao seu pai e sua mãe. Por que é desrespeito? Porque são eles que estão investindo, eles que estão custeando, pagando o seu estudo hoje. Então, quando você abandona o estudo, quando você, não vou fazer não, você está desrespeitando eles. Porque são eles que estão te dando o estudo, né? Nem todas as crianças em Tabuleiro do Norte hoje têm oportunidade de estar tendo esse tipo de acompanhamento online, né? Eu não estou dizendo que as escolas, sem ser particulares, estão tendo um ensino ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu ouço as pessoas falarem, e não sou eu quem estou dizendo, o que eu ouço as pessoas falarem é que nas aulas elas estão recebendo tarefa, 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 tarefa e não estão tendo explicação, entendeu? Então a gente aqui está tendo um ambiente de explicação, de poder ajudar vocês. Eu acompanho vocês fora do horário de aula também. Então isso é importante. Ó, você também tem que cuidar dos mais velhos. Oi. É verdade, tia, minha prima, ela estuda em escola pública, sabe? Minha prima é direito civil. Aí tia, a gente vai até 17, ela tá recebendo tarefa, aí ela tem que ficar fazendo a tarefa dela, porque ela não sabe responder na explicação. Entendi, Lara. Então, aí aqui, ó, a gente também tem direito, além de respeitar pai e mãe, cuidar dos mais velhos, né? Você tem vô e vó, né? Eu não gosto do meu vô e não gosto da minha avó. Mas você também tem que cuidar deles. Porque um dia você também vai ficar velho,
né? Um dia você também vai ter netos. E aí você vai querer que seus netos cuidem de você também, certo? Então, tomem sempre esse exemplo como cuidado. Você tem que aceitar os seus amigos, ó, como eles são, não importa o jeito que eles têm, tá? É fácil aceitar as pessoas que são diferentes de nós? Não é fácil, mas a gente precisa aceitar, porque nós também somos diferentes delas, né? Aqui também fala que a gente também tem que proteger a natureza. Esse negócio de ficar... A gente tem... Oi, Hoje eu tenho uma pergunta. diga. A gente tem que ser amiga daquela pessoa mentira, certo? Ó, aqui, eu não sei se você percebeu, mas aqui está falando de aceitar. Aqui não está dizendo de ser amigo. Aqui está dizendo de aceitar, aceitá-lo, certo? O amigo que está falando é o seu amigo de sala, seu colega de turma, por exemplo. Mas de repente você tem colegas aí na rua onde você mora. Aceitar significa respeitá-lo, certo? Não, isso eu consigo fazer. Então, aceitar é respeitá-lo. Você quer falar, Ariane, alguma coisa? Tipo, você não disse que é pra respeitar os alunos da sala, assim, mesmo que você não gosta? No ano passado não, quando eu tava na turma da Monge, tem menina que assim, eu não gostava, que é Carol, pra ele ajudar, pra ele alternativa. Eu sentia um pouco assim, isso dela. Só que aí o povo disse que eu era igual a ela. Mas isso acontece, não foi só com você. Muitas pessoas já passaram por isso também. Eu também já passei por isso. E mesmo assim, a gente tem que continuar respeitando as pessoas. Mas, tia, peraí, tem gente que não me respeita. Mas mesmo que você não tenha a recepção do respeito, você precisa continuar respeitando, certo? Mesmo que você não receba respeito, é importante você respeitar, né? Aqui, ó, não importa o jeito que ele tem, nem a maneira como ele te trata. É importante você respeitar, tá? A gente respeita para ser respeitado. A natureza também tem que ser respeitada. Nós também temos que respeitar a natureza. Não jogar papel no chão, né? Não jogar lixo na rua. A gente também não pode maltratar os animais, né? Ah, mas aquele cachorro mordeu não sei quem. Não, você não pode maltratar os bichos, né? É uma vida ali também. Você tem que estudar, você tem direito ao estudo, né? E você tem o direito de passar, você tem o dever de passar. Você está estudando para quê? Para passar de ano. Então se esforce. Ah, tia, esse ano aqui tá difícil. Mas quem falou para você que nós não vamos passar por dificuldades na vida, né? Ah, esse ano aqui tá muito ruim, esse ano tá muito difícil. Mas mesmo sendo um ano ruim, mesmo sendo um ano difícil, nós temos que nos esforçar para passar, tá? Isso vai depender somente de você. Ah, mas a professora não me ajuda. Ajuda, a professora fica com vocês aqui até quase 11 horas da noite, se deixar, né? Se quiser falar comigo, eu tô online, eu falo, eu respondo, né? Vocês podem falar comigo a hora que quiser durante a semana, eu tô aqui online, às vezes até no fim de semana, né? A Raquel me mandou ontem uma foto de um bolo, eu fiquei com vontade de comer aquele bolo, viu, Raquel? Ela tirou uma foto, falou, olha que minha mãe fez, um bolão bonito, vontade de tomar com café. Então, assim... Oi? É pudim. Era um pudim! Ave, melhor ainda! Melhor ainda! Eu vou na sua casa comer esse pudim. Ó, por que você tem que estudar? Para você ter muito mais na sua vida, né? Para você ter mais oportunidades, né? Então, a gente tem aqui, ó, a cidadania, né? Então, é isso que é cidadania. Então, ó, conforme a gente viu ali na musiquinha, a gente prestou atenção que os direitos dos cidadãos, eles podem ser organizados nesses tipos aqui, ó. Direito político, direito civil, direito social, tá? São esses 3 tipos de direitos que a gente tem. No Brasil, esses direitos estão inscritos naquele livro que eu mostrei para vocês, que eu tenho aqui em casa, né? Lembra que eu gravei para vocês um vídeo? Chama-se Constituição Federal. Esse livro, bem grandão que vocês viram,
Ele é um documento que vai ter ali todas as leis mais fundamentais do país, né? E ele foi criado, ele foi feito no ano de 1988, eu já era nascida nessa época, né? E ele é conhecido como Constituição Cidadã, que nem a gente viu no videozinho que a gente apresentou. Aqui a gente tá na página 14, tá bom? Se você quiser me acompanhar aí, ó, página 14, né? É porque agora a página aparece bem pequenininha aqui em cima, bem miudinha, mas aparece, tá bom? Vamos falar sobre direito político. Oi, não entendi. Cadê o Fofonildo? O Fofonildo não tem aqui agora nesse, certo? Ó, aqui, ó. Oi, não entendi. Você quer falar, Paulo? Não? Ô tio, o que você achou da minha Tia, é fotinha? muita verdade isso, o iPhone mesmo. É um quadrado de comprimido com uma massa mordida. Exatamente. Um celular normal, sem ser um iPhone. Ei, tio, o que você achou? Oi? O que você achou da minha fotinha? Eu digo já, viu? Deixa eu terminar aqui o conteúdo que eu digo já pra vocês o que eu achei. Tá bom? Ó, direitos políticos. Quando a gente fala de política, a gente tá falando a respeito de várias coisas. Não é só a respeito aí de presidente, prefeito, governador. Não é somente isso, tá? A gente tá falando a respeito do direito do voto, tá? E a gente pode organizar eleições para várias situações. Por exemplo, a gente pode organizar um sindicato, um grêmio estudantil, uma associação de bairro e também as eleições para escolher aí os nossos líderes políticos, né? Como o prefeito, governador, deputado, vereador e outras coisas. Então, o que é um sindicato, tia, que você falou aí, né? O sindicato, ele vai ser uma espécie de uma associação de pessoas que trabalham na mesma profissão e elas vão lutar para que os direitos daquela profissão sejam assegurados, sejam garantidos. Por exemplo, aqui, próximo à minha casa, tem um sindicato, né? Que ele é o sindicato dos trabalhadores rurais, não é, Robson? Pronto, tem um sindicato aqui perto de casa. Quem conhece o Sincep? O Sincep é outro sindicato que também tem aqui na nossa cidade. Eu conheço, tia. Pronto. O Meu sindicato de 9 anos foi nele. Isso. Sério. Os sindicatos, eles servem para quê? Eles vão juntar pessoas que trabalham na mesma profissão para que elas possam lutar e garantir os seus direitos e também cumprir os seus deveres. Tá? Então aí tem que ter um presidente desse sindicato, precisa ter os secretários, os tesoureiros, né? Então todos esses cargos são eleitos em eleição direta. O Grêmio Estudantil é a mesma coisa, só que é uma associação de estudantes, né? Aí eles vão lutar pelos direitos daquela escola, né? Ou os direitos estudantis daquele grupo de estudantes, tá bom? Então, a gente pode ter vários grupos, né, formando aí, vamos colocar aqui grupos sociais políticos, né, que vão ter aí direitos políticos assegurados. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, são as eleições, né, as eleições que acontecem a cada 4 anos, né, para a gente eleger aí presidentes, né. Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem eleição a cada 2 anos. Porque num determinado ano a gente tem eleições municipais para a gente eleger vereador e prefeito, e 2 anos depois a gente tem eleições para presidente, deputados, senadores, né? E governadores. Então, a cada 2 anos a gente tem 2 tipos de eleição diferentes. Uma eleição vai ser municipal, a outra vai ser federal. Quem é que pode votar hoje em dia? Pode votar quem for acima de 16 anos, tá bom? E o voto, ele é secreto, você não pode mostrar para ninguém quem que você está votando. E o voto, ele não é obrigatório com 16 anos, mas a partir dos 18 anos ele é obrigatório, tá? Dos 18 até os 70 anos, né, a pessoa pode votar. E a partir dos 18 anos é obrigatório. Os direitos civis. Olha aqui o CO2 aqui de novo, Matheus, olha aqui, ó.
é dióxido de carbono, tá? Quando você vê essa sigla aqui, ó, CO2. Eu vou chamar de CO2. CO2, pronto. Quando você falar CO2, eu já sei o que que você está falando, né? Então, o que é o direito civil? Bom, todos os brasileiros, eles nascem iguais em direitos e em deveres, né? Então, existem leis que todas as pessoas têm que cumprir e existem direitos que você tem para você, né? E que não pode ser violado. Existe coronavírus. Hã? O CO2 é que nem coronavírus, CO2. Não. O coronavírus, ele é um vírus que vai atacar o sistema pulmonar, né? O sistema respiratório da pessoa. O CO2 é um gás, né, que ele é liberado na atmosfera. Ele causa problemas pulmonares, mas ele não é como o vírus que destrói as defesas do organismo, né? Ele causa tanto problema quanto o coronavírus, mas o coronavírus tem um poder de matar muito mais forte do que o do dióxido de carbono. As pessoas estão usando máscara porque o dióxido de carbono, ele entra nas vias pulmonares, por isso que eles estão usando máscara. Oi. A fumaça que solta dos carros, das coisas. Isso mesmo. Então, aqui nessa imagem que vocês estão vendo, eles carregando essa placa, né? Os estudantes, eles estão protestando, né? Contra a poluição do ar na cidade do Rio de Janeiro. Então, eles estão protestando contra o uso excessivo de meios de transporte movido a combustão. Né? Quando a gente fala combustão, é gasolina, óleo diesel, né? São os combustíveis que movimentam o carro a partir da combustão, né? Então, por exemplo... Existe carro elétrico? Existe sim. Existe sim, então são muito bonitos. Então podia parar de usar carro com gasolina e usar carro elétrico. É sim, é uma opção, é uma alternativa. É uma alternativa muito boa. O carro tem lá nos Estados Unidos. Não, mas aqui também já tem. Depois eu mostro pra vocês como é que funciona o carro elétrico. Ele é muito legal. Bom, falando um pouquinho aqui ainda, ó. É legal, né? Falando aqui um pouquinho sobre direitos civis, né? A gente... Quem não tem carro elétrico, prefeito dá de graça. Oi. A gente vai só até a página 17 ou 18? 18. Então aqui a gente falando sobre direito civil... Oi. Mas tem coisa, se fosse a Apple que fizesse, eu não ia comprar não, porque descarregar no instante. Pois é. Mas, ó, se concentrem aqui comigo nos direitos civis, ó. Quais são os direitos civis? Quando eu falo de civil, eu tô falando do seu direito como ser, como uma pessoa, como um indivíduo, certo? Então, você tem um direito, mas o seu coleguinha aí do lado, a sua mãe, o seu pai, seu irmão, alguém que está do seu lado também tem os direitos dele. E o seu direito não pode ferir o direito do outro. E nem o direito do outro ferir o seu direito. Então, todos vocês têm direito à vida, direito à liberdade, direito à expressão de uma crença religiosa, né? Todos esses direitos são importantes. E as pessoas também têm o direito de expressar suas opiniões políticas e não serem punidas por isso. Houve um tempo aqui no Brasil que a gente não podia expressar as nossas próprias opiniões porque era crime. Foi na ditadura. Foi na ditadura. Foi de 1964 até 1985. Nesse período, a gente não podia falar abertamente aquilo que a gente sentia. Então, alguns músicos, por exemplo, eles gravaram músicas, gravaram canções que tinham ali uma espécie de mensagem subliminar para que as pessoas entendessem e para que as pessoas pudessem compreender o que eles estavam falando ali nas entrelinhas, né? No escondido, né? Vamos dizer assim. Porque as pessoas falavam e elas eram punidas, então elas não podiam falar abertamente. Elas tinham que se expressar de maneira subliminar, escondidinha, né? Porque senão elas eram presas. Vamos ir um pouquinho mais aqui adiante. A gente tem direitos sociais agora, ó. Direitos sociais.
Tem a ver com sociedade, tem a ver com grupos, tá? Então, a Constituição, ela assegura que os grupos têm direito à educação. Você nunca vai para a escola sozinho, né? Tem um grupo de pessoas que vai com você. Você tem direito a ir no hospital, no médico e ter atendimento público. Atendimento público é você ter gratuidade. É assim que diz, eu acho? Você ter atendimento gratuito. Você não precisa pagar para ser atendido por um médico. Você tem que ter direito ao esporte, à cultura, à moradia, a um trabalho, a um salário digno, né? Isso tudo aqui é um direito que nós temos como cidadãos. E quem é que vai garantir esses direitos aqui sociais? O governo, né? Quando a gente fala governo, a gente está falando do prefeito, do governador e do presidente. São esses três que são responsáveis por oferecer serviço social à população de forma gratuita e com qualidade, tá? Por isso que você vê muitas vezes aqueles programas, né, feitos pela prefeitura, até mesmo pelo governo, né, Minha Casa Minha Vida, para dar casas, moradias, né, de dignidade para a população. Então, todas as escolas, né, eles têm que ter espaços para que os estudantes possam praticar esporte, né, e ter acesso à educação. Então, tudo isso são direitos sociais que a gente tem mediante aí a Constituição. Agora, indo mais adiante, que daqui a pouco a gente volta aqui na página 15 para fazer exercício, vamos falar aqui um pouquinho sobre a conquista da cidadania no Brasil, né? Como a Constituição é de 88 e ela diz que todas as pessoas, não importa se é homem ou mulher, são iguais perante a lei, significa que antes de 1988 as coisas não eram assim, né? Então, antes de 1988, nem homem nem mulher tinham direitos iguais perante a lei, né? Então, muitas pessoas foram excluídas da cidadania do Brasil e precisaram lutar muito para conquistar esses direitos. Então, um dos direitos que foi conquistado pelas mulheres foi a conquista do voto. As mulheres não podiam votar e nem podiam participar de eleições, né? Por que elas não podiam fazer isso? Primeiro que as mulheres não poderiam nem ir à escola, né? E isso aí há muitos anos atrás. As mulheres não poderiam nem ir à escola estudar. Quem poderia ir na escola estudar sempre eram os homens. As mulheres, elas eram ensinadas a ficar em casa, cuidando da sua família, aprendendo a fazer uma comida, lavar uma louça, costurar uma roupa. Então, a partir de 1929, aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, Luísa Alzira Soriano foi eleita prefeita da cidade de Lages. Ela foi a primeira mulher a ser eleita no Brasil. E olha só que interessante, no Rio Grande do Norte, aqui pertinho de nós. Olha a fotinho dela aqui, ó. Aqui foi a foto da posse da prefeita Luísa Alzira Soriano. E olha que ela foi uma mulher que ela sofreu muito preconceito, porque nessa época aqui as mulheres não poderiam ser votadas, né, e nem votar. E ela conquistou esse direito, né? Em 1934, houve aí a elaboração de uma Constituição para o país. E essa Constituição de 34 permitiu às mulheres a votar e a concorrer a cargos públicos. Então, elas poderiam ser prefeitas, né? Poderiam ser vereadoras. Para vocês terem noção de como que é difícil uma mulher entrar na política, a gente teve, até agora, se eu não tiver enganada, 45 presidentes, se eu não tiver enganada, né? Posso estar errada nesse número. Mas a gente só teve uma presidente mulher, que foi a Dilma Rousseff, né? A gente nunca teve uma outra mulher no governo do país. Só a Dilma que ficou. Então, a gente percebe que a questão da mulher entrar nessa questão aí da política sempre foi muito difícil, né? As mulheres, elas também não podiam trabalhar, as mulheres não podiam estudar, né? E depois de um período aí lá pelos anos de 1946, né, depois da Segunda Guerra Mundial, foi que as mulheres conquistaram aí o direito de poderem trabalhar, receberem seu dinheiro, né? Mas algumas delas, por exemplo, precisavam da autorização dos maridos para fazer alguma coisa, se elas fossem casadas, né?
Se elas fossem casadas, elas precisavam da autorização do marido para concorrer a cargo público e até mesmo para poder trabalhar em algumas empresas. Olha que situação, né? Aqui, a gente tem os direitos dos trabalhadores, né? No Brasil, tinha algumas leis que prejudicavam os trabalhadores. Alguns trabalhadores eram expulsos ou até presos. E com o passar do tempo, os trabalhadores, eles conseguiram lutar por melhores condições de trabalho, né? Porque eles trabalhavam em lugares, às vezes, muito frios, sem passagem de ar, ficavam doentes e não recebiam nenhum tipo de dinheiro para ajudar nesse tratamento que eles passavam com doenças, né? Trabalhavam 18, 19, 20 horas às vezes, recebiam salários muito baixos. Então aqui a gente vê esses movimentos que a gente chama de movimentos de greve, né? Os operários estão aqui fazendo um movimento de greve, ou seja, eles estão se recusando a trabalhar, protestando por melhores condições de trabalho, né? Então, aqui é uma foto que aconteceu em julho de 1917, em São Paulo, certo? Onde milhares de trabalhadores pararam de trabalhar por 35 dias para reivindicar aumento de salário e para que a jornada de trabalho fosse colocada para 8 horas diárias, como é hoje em dia, né? Por quê? Porque eles trabalhavam muito mais do que isso e recebiam muito pouco, né? Eles queriam também parar de trabalhar à noite, né? Principalmente mulheres e crianças, né? Porque mulheres, você está pensando que não, mas crianças trabalhavam nessa época aqui. Já parou para pensar nisso? Que se não fosse a Constituição... Ó, o tio Robson falando que o tio dele trabalhou com 8 anos de idade. Tá vendo? Se não fosse a Constituição, você não estaria hoje na escola estudando. Se não fosse a Constituição, você estava hoje numa fábrica, trabalhando mais de 8 horas por dia, como uma pessoa grande. E detalhe, tem o salário do homem, a mulher recebia a metade do salário do homem, às vezes bem menos, e a criança recebia menos do que isso ainda. E trabalhavam a mesma quantidade de horas, né? Então, o que aconteceu aqui foi uma vitória, né, dos operários, porque os donos de fábrica acabaram aceitando aí, né, aumentar o salário deles. E a partir de 1930, várias leis foram criadas para favorecer o trabalho deles. Para eles trabalharem 8 horas por dia, receberem um salário mais justo, ter como a gente fala? Um acréscimo noturno, como é que é, Robson, que a gente... Adicional. Um adicional noturno, né, para quem trabalha à noite, ganha um 13º, férias, né? Licença maternidade, seguro-desemprego, né? Tudo, quem colocou isso tudo em lei foi o presidente Getúlio Vargas. Na época que ele foi eleito, ele estabeleceu tudo isso aí. E foi na época de 1930, quando ele foi eleito. Ele que garantiu aí esses direitos, né, para o trabalhador. Vocês estão entendendo até aqui? Todo mundo está entendendo? Sim. Beleza. Ô, tia. Oi. Tia, eu tava pensando aqui. Se ninguém tivesse pensado em se rebelar, tivesse todo mundo ficado quieto, nós estaríamos até hoje no mesmo resultado. Com certeza. E é muito boa essa sua observação, porque se realmente não tivesse tido essas lutas pelos direitos, nós estaríamos hoje, mulheres, sem poder estudar, trabalhando uma jornada de horário muito grande, muito intensa, correndo risco e perigo de vida. Já pararam para pensar quantas crianças morreram em trabalhos de... Porque assim, as crianças, elas eram, porque elas são menores, elas eram colocadas para fazer limpeza dentro das máquinas grandes, né? Quantos acidentes não aconteciam de perder braço, de perder perna, de perder dedo, às vezes até morriam, né? Porque é trabalho que criança não pode fazer, né? E naquela época era desse jeito. E não somente para a classe trabalhadora, mas olha também para a população negra, né? Porque a população negra, ela foi escrava no Brasil, eles foram trazidos, né, à força da África para trabalhar aqui nos canaviais, né, na produção de açúcar aqui no Brasil. E essa escravidão demorou 350 anos para acabar. Quando aconteceu a assinatura da lei da alforria, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro...
Oi. Eu tava pensando aqui, imagina só quanto bem pouquinho dinheiro uma menina negra, criança, ganhava. Pois é. Então, você percebe que depois que assinou a Lei Áurea... Oi. Eu já fiz as duas tarefas. Eu tenho que sair ou tem que esperar vocês? Eu não entendi, Douglas. Eu já fiz as duas tarefas. Eu já posso sair ou tenho que esperar vocês ainda? Não, amor, você tem que ficar até o fim, viu? Eu tô fazendo a explicação. Viu? Eu tô fazendo a explicação da aula, tá? Então, aqui a gente tá vendo que a partir de 1888, a gente tem aqui a questão da libertação dos escravos, e a partir daí eles começaram a reivindicar direitos iguais, principalmente o fim da discriminação racial, que é o preconceito, né? Mas em 1988, né, houve aí a elaboração de uma lei, né, de uma constituição, que ela dizia que a discriminação racial se tornava crime. Então, hoje você tem que saber isso, que você discriminar racialmente, sentir preconceito de alguém e dizer isso com palavras de baixo calão, você está cumprindo crime. Você está praticando crime aqui no Brasil. Xingar, falar mal da cor, do cabelo de alguém que é negro ou afrodescendente, né, é crime. Então, em 2010, foi elaborado um Estatuto da Igualdade Racial que comprova que os negros são exatamente iguais nós, que não somos negros, né? Eu me considero negra pela questão da minha família toda ser negra, né? Mas eu não tenho uma pele tão escura, mas todos os meus avós eram negros, né? Meus avós, Minha família é toda avós, né? O avô paterno e o avô materno, e os meus tios, minha família, né? Então aqui, ó, entre... Oi. Tipo, não tem minha família todinha, ela é toda misturada. É, a Tipo, minha meu também. pai, ele é... Como é? Meu pai é louro dos olhos. Minha mãe é branca do cabelo preto. Minha irmã é um olho bem escuro branca. Aí nasceu preta. Tudo bem. Aqui na minha família também é assim. Então, assim, pra gente encerrar o nosso conteúdo, eu vou falar a respeito das diretas já. O que foram as diretas já? Como eu falei pra vocês, de 64 até 85, o Brasil viveu uma época chamada ditadura civil-militar. Na ditadura, as pessoas não tinham direito de falar, elas não podiam expressar suas opiniões, elas não podiam escolher os seus presidentes, o voto não era cedido à população, só algumas pessoas tinham direito de votar. Então, algumas pessoas em algumas cidades do Brasil começaram a fazer ajuntamentos de trabalhadores, estudantes, artistas e até grupos políticos, e esses grupos queriam votar para escolher os seus presidentes. Então, esse protesto levou milhares de pessoas às ruas, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? No ano de 1983, e esse protesto ficou conhecido como Diretas Já, porque eles queriam que as eleições fossem feitas através do voto direto, ou seja, as pessoas fossem até as urnas e votassem. Mas eles começaram essas manifestações em 83, mas só em 89 foi que o voto direto para presidente aconteceu. Inclusive, nessa época aqui, eu tinha 7 anos de idade, eu lembro dessas manifestações aqui, passava toda hora no jornal, e foi um evento muito importante para nós hoje. Porque hoje, graças a esse evento aqui, você pode votar quando você fizer 16 anos. Então, a população percebeu que elas poderiam se juntar, que as pessoas podiam se juntar e exercer o seu direito, a liberdade de expressão, a participação política. Então, foi feita, em 88, uma nova Constituição que garantia esses direitos. E hoje esses direitos também são seus. E muitos outros. Porque se esses direitos foram garantidos aqui em 88, imagina agora com o entendimento que a gente tem das coisas, né? Bom, finalizada a explicação do nosso conteúdo, a gente vai agora para as nossas soluções, tá bom?
Aqui nessa imagem tem uma foto, né, de um grupo de pessoas se manifestando, né, contra a violência nas ruas, tá? Eles estão manifestando contra a violência da favela no Rio de Janeiro. Aqui tem a pombinha da paz, né, bonitinho. O que você acha que essa foto está querendo dizer? Essa foto foi feita. O que está sendo registrado nessa foto? Quem é que está aqui nessa foto, ó? São pessoas velhas? Não. Quem são? Quem são essas pessoas? Novas. Então são crianças São da sua pessoas idade, né? negras. Isso. São Então, pessoas negras. e elas estão protestando contra o que mesmo? Racismo. Agressão. Agressão. Racismo não, gente. Tá escrito aqui, ó, na fotinha aqui do lado, ó. Agressão. Marcha contra a violência nas ruas do Complexo da Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Tá escrito aqui do lado, ó. Então, você vai registrar o que é aqui na resposta 1. Crianças do Rio de Janeiro participando de uma manifestação pelo combate à violência. Eu preciso pôr que elas são do Rio de Janeiro. Precisa. Primeiro da favela é tudo violência. É bala, Gente, eu não consegui fazer os mini vídeos da explicação, porque meu celular travou aqui e eu não consegui ligar, mas a gente tem que responder aqui as questões da página 18, tá bom? Destravou agora. Ô tia, tô vendo a menina chorando. Pois é, porque talvez ela tenha perdido alguma pessoa parente, né? Talvez ela tenha perdido aí alguma pessoa, algum parente, alguma situação assim. Então, aqui a gente está na página 18 de História. E aqui está dizendo assim, o que foi registrado na foto? Aqui são crianças do Rio de Janeiro participando de uma manifestação pelo combate à violência. O que significa aqui as flores e a pomba desenhada no cartaz? Amor. A pomba é amor e a flor também é amor. Será que não é um pedido de paz, não? a pedido de paz. É a pombinha da paz e a flor branca. Isso, né? São símbolos relacionados à paz. Então, você pode colocar aí, ó. São símbolos da paz, certo? Tudo bem? Aqui na número 3, ó, tá assim, ó. Essa imagem também representa um direito reconquistado e inscrito na Constituição Federal de 1988. Que direito é esse? Esse aqui é o direito à liberdade de expressão. Eles estão expressando a sua indignação pelas mortes e pela violência ali na favela. Tudo bem? E aqui a número 4, ela é um complete. Você tem aí 4 palavrinhas e você tem que encaixar elas no lugar adequado. Não entendi. Que página é? Não tô achando não. É a 18. Você Ai, ainda meu não Deus. achou? A gente já está encerrando a página, você ainda não achou a página?
Meu Deus, Paulo, que é isso? Aqui você tem que completar o texto utilizando as palavras em destaque. Então tá assim: os direitos do cidadão brasileiro foram inscritos em constituições e a que está vigente foi criada em 1988 e é conhecida como Constituição Cidadã porque garante muitos direitos que são importantes para os cidadãos viverem com dignidade. Tá bom? Todo mundo já registrou essas respostas aqui? Não. Sim. Ah, eu achei engraçada a palavra de Thiago, não. Ó, lembrando que vocês não podem esquecer, só um minutinho, vocês não podem esquecer de mandar para mim as atividades de hoje, tá? A gente tá fazendo a 18, nós vamos fazer a 15, tá bom? Nós vamos fazer a 15 ainda. A 15 é pessoal. A 15 é vocês que vão responder sozinhos, tá? Mas nós estamos na 18 por enquanto. Já registrou a número 1, Thiago? Tinha que pensar, só assistir. Espera só um minutinho que eu tô perguntando aqui um Eu tinha negócio só pro Thiago, viu? na televisão. Espera só um minutinho, meu amor. Thiago, você já respondeu a número 1? Sim. Então eu vou subir aqui, viu? Pode falar agora, Matheus. Eu tinha só assistir a filme. Se eu assistia o quê? Você só assistia a filme antigamente. Eu assisto filme todo dia. Não, eu só assistia filme antigamente. Assistir filme? Aham. Assistia antigamente e hoje também. Ah, já não tinha televisão. Mas hoje em dia a gente não usa televisão. Hoje em dia a gente usa a internet, né? É. Pronto, Tiaguinho? Não. Eu tinha a gente criar carro voador. Quê? Imagina se as pessoas tiverem inteligência e criar carro voador. Mas já tem. Carro voador? Sim. Lá em São Paulo já tem trem Nossa. voador. Nossa, quanto é? Lá em São Paulo tem o... Quanto é? Eles chamam de... Como é que é o nome lá? Esqueci. R$1.000. Não, Thiago, R$1 barato. Posso ir para a página 15? 100 mil? Sim! Ó, a página 15 é assim, ó. A página 15... Pera. Que foi? Que foi? A questão 4, a senhora não tinha mandado ainda. Mandei sim. Agora Mandei para você no privado já até. Vai. Não, vai. Pronto. Vamos para a página 15. Vamos. Então vamos lá. Aqui na página 15 estava dizendo assim, ó. Para você fazer esse exercício, não quer fazer? Quer fazer em casa? Quer deixar para fazer em casa? Sim. Então eu vou passar a página 15 para casa, tá bom? Porque aqui tá falando assim, ó. Não? Não, bora fazer logo na sala. Então vai. Aqui tava pedindo para você fazer com a ajuda da sua família. Mas se você quiser, eu posso te ajudar a fazer agora. Tudo bem? Então vamos lá, ó.
Com a minha Esse exercício aqui na página 15. Todo mundo tá comigo na página 15? 15 de história, tá bom? Você vai ter que escrever aqui, segundo esses textos que a gente leu aqui, ó. Direito político, civil e direito social. É só você escrever aqui, ó. Organizar os exemplos de direitos político, civil e social. Ó, direitos políticos. O que vocês podem colocar aqui, ó? Os alunos vão poder citar votações para prefeito e vereador, né? Vocês vão poder colocar também aí a existência da associação de bairro e sindicato, tá? Não precisa escrever tudo, só escolha aqui um pedacinho da resposta para você colocar. Os direitos civis. Quais são os direitos civis? Direito de você ter liberdade religiosa, né? Liberdade de crença. Você ter aí manifestação política, você pode escolher em quem você quer votar. Você pode fazer protesto, greves, né? E também você pode ter liberdade de expressão. E os direitos sociais, vocês podem colocar assim, ó, direito à escola, hospital, biblioteca, saúde pública, praça, parque, né? Direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, certo? Então, esses aqui são os direitos que vocês vão representar aí na página 15, no exercício 1, tá bom? Estão conseguindo ver? Sim. Delícia. A, O, O, A, resultado, tá bom. Não. Hoje eu tô comendo miojo muito bonito, quer ver? Tá comendo o quê? Miojo, olha aqui, eu vou mostrar meu miojo, miojo. Você já registrou as respostas, Lara? Tem certeza? Aqui a gente ainda tem a questão 2, viu? Na página 15. Mas elas são pessoais, tá bom? Aqui tá dizendo assim, ó, quais os direitos que ainda não são cumpridos na sua cidade? Ó, que direitos ainda não são cumpridos em sua cidade? Aqui você vai ter que conversar com a sua mãe, com seu pai, para eles dizerem a vocês aí quais são os direitos que ainda não são cumpridos aqui. Tá bom? E na 2, tá? Por que esses direitos são importantes? Certo? Então, ó, na número 2, né? Está aqui, ó. Deixa eu alinhar aqui. Essa aqui é a número 1, né? Da página 15. A número 2 está assim, ó. Ó. Que direitos ainda não são cumpridos em sua cidade? E por que esses direitos são importantes? Aqui vocês vão pensar, né? Quais são os direitos que vocês aprenderam hoje, né? Que eles não ainda são respeitados na cidade, que ainda tem dificuldade ainda, né? Para ser respeitado. E por que esses direitos são importantes, né? Lembrem-se, todos esses direitos que vocês vão falar aqui na pergunta 2, tem que levar você a entender as condições dignas de uma pessoa viver em sociedade, tá bom? E a partir daí você pode registrar sua resposta aqui mesmo, com breves palavras. Tudo bem, pessoal?